Está começando mais um podcast Alternativa no Ar. E você que está em casa, não se esqueça, compartilhem com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E o nosso podcast está sendo transmitido pelo YouTube e também pelo Facebook. Agradecimentos aos nossos patrocinadores: Alfa Alimentos, Outsourcing, Sakura Alimentos e também a Expo Aflord. E a nossa convidada de hoje, gente, é uma pessoa muito especial. Ela foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Associação dos Ex-Bolsistas da JICA. Foi a primeira mulher a se tornar presidente do Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. E coordenou as comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Harumi Goya, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter me convidado, é um prazer estar aqui, Joy. Harumi-san, eu sei que a senhora sempre está na correria, né? Não só nas atividades do Ikebana, e sempre viajando na comunidade de Okinawa. E hoje a gente vem aqui conhecer mais da Harumi Goya, né? Que muitas pessoas conhecem a senhora da época da Secretaria da Fazenda, algumas pessoas conhecem a senhora da época que foi presidente do Bunkyo, né? Como presidente também do ex-bolsista, né? Da Associação dos Ex-Bolsistas da JICA, mas a gente quer saber mais, né? Da vida da senhora. E eu sei que a senhora tem descendência de Okinawa, né? E até nasceu lá em Okinawa. Agora a gente queria saber dos seus pais e avós, eles moravam em qual região lá de Okinawa? Fica mais na região sul de Okinawa, num lugar chamado Yaesecho. É um bairro, né, de Yaesecho. Okinawa é pequenininho, mas é cheio de bairros. Chama Yaesecho e é da família de agricultores. E então, eu tive a oportunidade de morar em Okinawa, né, e ele é meio longe lá de Nara, esse bairro? Dá uns 40 minutos de ônibus, né? Mais para o sul. Sabe aquele local chamado Gyokusendo? Gyokusendo, esse eu não onde conhecia. Tem uma caverna com... Como é que chama aqueles negocinhos pontudinhos? Stalactite, Stalagmite, né? Isso, é muito famoso lá. É pertinho de lá. Aí eu cheguei a visitar uma dessas cavernas, eu não sei se foi exatamente essa caverna. Isso, não tem tanta caverna lá. E o seu pai, né, senhor Anko, né, Arashiro, né, e a mãe, a dona Tsuruko, né, é Koshihara. Koshihara, que é o bairro, né? E a senhora também nasceu lá em Koshihara? Foi, eu nasci lá. E até hoje, assim, tem parentes dessa região que estão lá em Koshihara? Sim, no mesmo local moram os meus primos, que eu brincava na infância com eles. Nossa! Eu tenho um irmão da minha mãe, que é o irmão mais novo, e tenho uma irmã mais velha da minha mãe. E os primos diretos. Então eu me sinto em casa quando eu vou lá para Okinawa. A senhora nasceu foi em 53, no dia 21 de março, que foi lá, né? Foi. E quais são, assim, as lembranças que a senhora tem? Porque a senhora veio para o Brasil com 5 anos, né? 5 anos. Mas até os 5 anos, o que a senhora lembra da sua infância lá? Né? Eu me lembro que curtia muito brincar com os primos, saía... tem muita libélula, tinha na época, eu não sei se ainda tem. Porque tinha plantação de arroz, era agricultura, então tinha muita libélula na determinada época, e principalmente cigarras. As árvores ficavam tomadas de cigarro. E fazia aquele barulho, né? Isso. Típico, né, de cigarro. Isso, e nós enrolávamos a folha de bananeira na ponta de bambu e pegava criança, né? Passava-se na árvore e pegava cigarro. Que dava aquela raspadinha assim, ela caía, né? Isso. Era essa brincadeira que a gente fazia. E da libélula, fazia um arco com o galho de bambu, que é flexível. Sim. Pegava a teia de aranha, enrolava nele, para pôr em cima da libélula e pegava. Nossa senhora, essa eu não conhecia, assim, de pegar libélula com teia de aranha. São brincadeiras de infância naquela época, né? Nossa, e tem essa recordação muito acesa na sua memória. Tem. Agora, o som da cigarra me faz voltar lá, para Okinawa, aqui no Brasil.
são é muito pouco, né, cigarro aqui no Brasil. Sim, sim, Mas sim. quando eu ouço, me faz voltar para Okinawa. Caramba. E a senhora tem os irmãos, né? A Maria, o Ernesto, o Renato e o Luiz. Todos eles nasceram lá também lá? Não, a Marie e o Ernesto são nascidos lá. Certo. Agora, Renato e o Luiz são brasileiros. A senhora é a mais velha? Mais velha. Ah, é a né? Chocho, né? Que é a filha mais velha, Isso. né? E foi em 1958 que a senhora veio, né? Uhum. E se a senhora tem aquelas lembranças, né, da infância, a senhora também tem a lembrança do navio, da viagem do navio? A viagem do navio, eu tenho de curtir muito brincar com as amiguinhas dentro do navio. Ah, E hoje eu não me lembro quem eram essas amiguinhas, nem nome de ninguém. Olha que coisa interessante. E no navio o banho era coletivo. E tinha o furô grande, para criança era grande, né? Então combinávamos com as amiguinhas e no horário que não tinha ninguém, bem cedo, para poder brincar na banheira, de ficar aprendendo a nadar. Tem essas lembranças de muita brincadeira. E o Dokai também, que o pessoal falava que tinha um Dokai, gincanas, também tinha. Pois é, essa lembrança eu não tenho muito não, do Dokai. Eu sei que tinha por causa das fotos que a gente vê. Sim. Tinha um evento em que os homens se vestiam de mulher e desfilavam. Tinha danças, né? Olha que legal. Bondori. Eu me lembro de pessoal tocando shamisen e dançando um grupinho de Okinawa. Sim. Então nesse navio que... a senhora lembra qual navio que veio? Buradirumaru. No Buradirumaru. É. E então nessa leva que a senhora veio, também veio bastante descendência de Okinawa? Vieram, sim. A maioria, talvez? Não sei se é maioria, não. Mas tinha uma grande turma, né? Uma turminha, assim, meus primos, meus tios, alguns vieram juntos. Que legal. E quando vocês chegaram no Brasil, interessante que vocês foram para o Paraná, né? Cambará. Por quê? Né? Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, morava lá. Ele veio primeiro? Ele veio primeiro e ele ficou incentivando a família a vir. E ele também já trabalhava também na área do café também, não? Sim, ele trabalhava na área do café, mas ele não tinha terra dele. Ele trabalhava com as pessoas conhecidas, parentes. Sim. E ele nos chamou para morar para lá. Mas também quando vocês chegaram no Brasil, também foram trabalhar para um fazendeiro? No início. Alguns meses. Porque logo depois meu pai comprou a terra dele. Já conseguiu comprar terra. Não, eles já vieram com dinheiro. Então já vieram preparados com dinheiro para comprar já terras. Logo compraram a terra e já começou a trabalhar para eles mesmos. Isso lá em Cambará? Em Cambará. Cambará fica entre Londrina e Ourinhos, né? Isso. É bem, praticamente quase no meio, assim, né? Que eu quando vou para... É mais perto de Ourinhos. Mais perto de Ourinhos, exatamente, mais perto de Ourinhos. Quer dizer, eu quando sempre ia para Maringá de carro, de São Paulo para Maringá, então a gente ia sempre pela estrada de Ourinhos, então Cambará era passagem obrigatória, né? E a terra vermelha? Sim, terra vermelha, muito. Terra roxa, né? Terra roxa eu estranhei muito. E andava descalça naquela época. E a sola do pé ficava toda vermelha. Vermelha, gente. Para quem não conhece, terra vermelha, não dá para usar roupa branca e nem tênis branco, porque fica literalmente a gola fica toda vermelha e não sai, né? Não sai. E eu me lembro da minha mãe fervendo roupa para ver se conseguia tirar pouco a sujeira. E também quando chove, né? A gente andava de tênis, aí aquele terra vai grudando e vira uma sola desse tamanho, né? Isso. E nessa época de Cambará, o que a senhora se lembra dessa época? Eu me lembro que nós chegamos no mês de outubro e no ano seguinte já fui para a escola. Já foi no ano seguinte, já. Já fui para a escola para ser alfabetizada. Então, mas nessa época quando veio, porque a senhora nasceu lá com 5 anos, que ele já veio meio que já falava japonês. Aí chegou no Brasil, foi para Cambará já em 58, né? E em 59 ia para a escola. Quer dizer, a senhora ainda não falava nada de português, só falava japonês. Nada. Eu ficava na sala de aula olhando para o professor. Nossa. Olhando para ele, para ver se aprendia alguma coisa, mas não entendia nada.
Caramba. Só que eu tinha amiguinhas niseis que elas falavam, traduzia para mim. Ah, então elas já estavam mais tempo. Ah, já tinham nascido aqui, de repente, no Brasil, já falavam em já português. sabia português e sabia japonês. Então traduzia um pouco para mim. Entendi. E o dia que a gente brigava, eu ficava sem tradução. Ah! Coisa de criança, E né? quer dizer, quando não podia brigar com as amiguinhas, senão eu não aprender nada na escola. Aprender nada. Ai, que barato. Mas não dá para traduzir a aula inteira. Então, eram os pontos principais que o professor passava a mensagem, elas traduziam. Caramba. Mas eu fui aprendendo sem entender mesmo. Eu me lembro, naquela época tinha prova final para passar de ano. Então, vinha professoras de cidade para aplicar essa prova final. Nossa. Aí eu me lembro de uma questão que de matemática perguntou assim: o dobro de 50 é pontinho para preencher. Falei, o que é dobro? Não sei. Eu vou chutar aqui, eu vou chutar 100, que é um número bonito. Ah! E quando eu peguei a prova, estava certo. Eu nunca mais esqueci, Joe. Olha. Olha, foi meio que uma dedução instintiva, né? Que eu falei, o 100 é um número mesmo. bonito. Alguém assoprou para mim. Viu? Olha, caramba, que legal. E naquela época também tinha sala mista, né? Totalmente. Porque, Primeira assim, fila, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas eu acho que era mista mais segundo e terceiro, porque primeiro tinha mais aluno. Então, de manhã era segundo e terceiro ano, e à tarde era só o primeiro ano. E nessa escola que a senhora estudou, era mais descendentes de japoneses que estudavam ou era... Era mista. Era mista mesmo? Mista. Ah, era a escola rural. Ah, escola Ainda rural. era rural. Ah, e os professores eram não descendentes? No final veio uma professora que era Nikkei, né, um parente nosso, mas ela era tão brava quanto. Ah, é? Na época Diz que eles tinha a vara voava. Aquela varinha de dar, que acho que Isso. a senhora chegou a apanhar, né? É lógico. Vai Como apanhar porque criança. fazia bagunça? Não fazia lição, conversava e apanhava. Tá vendo, gente? Ó, vocês são jovens hoje, dê valor, porque antigamente a educação era assim, ó, era literalmente na vara, né? Na vara, isso era normal. Na casa, né, onde a senhora morava, depois que chegou no Brasil, vocês mantiveram ainda, né, o japonês, no caso, né, falavam mais o Hogen, né, que é o dialeto de Okinawa, né? Isso. Né? Até nós entrarmos na escola japonesa, no Nihongaku, né? Sim. Aí na escola japonesa a sensei falou assim: vocês não precisam mais praticar o Hogen, Okinawa-go. Certo. Vocês não vão usar mais, não vai precisar mais. Passe a se comunicar em Nihongo que vocês vão precisar. Certo. Aí a partir daquele dia nós convertemos para Nihongo. E os pais aceitaram, eles começaram a responder em Nihongo também. Ah, entendi. Interessante que além de saber Hogen, de Okinawa, a gente sabia Nihongo. Como? Não sei como. Nossa, então você teve que manter o que você já sabia, que é o dialeto, né? Dialeto de Okinawa, e aprender um novo japonês, que Isso. né? Mas a gente já sabia. Já sabia? Já sabia. Eu me lembro, em Kobe, nós ficamos alguns dias no centro de imigração. Sim, antes de pegar navio para o Brasil. Aí eu me lembro que caiu uma bexiga numa horta e tinha um senhor trabalhando. Certo. Aí eu sabia que com ele tinha que falar Nihongo. E eu falei Nihongo para ele. Nossa! Mas na casa da senhora não usava? Não usava. Mas como é que aprendeu, sabia? Eu não sei se é rádio, eu não sei o que é, Joey. Criança é interessante, né? É interessante. Vai absorvendo, né? E não mistura, né? Não mistura, pode alfabetizar. Então, assim, quando entrou no Nihongaku, na aula de japonês aqui no Brasil, então não teve tantas dificuldades, né? Já sabia. A dificuldade maior foi na aprender o português, no caso, né? Português. E aprender a ler e escrever em Nihongo, né? E a senhora também gostava, lia mangás e revistas também no Japão? Meu Deus. Que delícia, que distração que era. Quando chegava, porque chegava mensalmente numa loja, né, lá do interior. Na época já eu me lembro, eu morava em Ourinhos. E passava para pegar.
assinaturas. Olha que legal. E vinha pelo caminho lendo, e naquele dia eu não queria fazer nada, só queria terminar de ler. Olha, e a senhora lembra de alguns personagens assim daquela época assim que marcou para a senhora, né? Ai, já não. Não, né? Porque são histórias aleatórias, né? Que tinha lá na época, não é? Mas eu me lembro do mangá do Chibatetsue, que eu gostava muito dos desenhos. Que foi praticamente o pai, É né? muito famoso, o pai né? dos mangás no Japão, né? E quando a senhora chegou no ginásio, né? A senhora teve que se mudar para... Foi no ginásio, esse colégio? Foi no ginásio que a senhora teve que se mudar para Ourinhos, né? Então, mas eu mudei para Ourinhos, porque lá na escola rural tinha até 3º ano. Certo. Aí, no 4º ano, eu fui morar em Ourinhos, na casa de família de parentes. Ah, já tinha parentes lá em Ourinhos. Isso, aí eu fui morar lá. A maioria foi estudar na cidade de Cambará. Mas meus pais me mandaram para Ourinhos para estudar lá. Interessante isso. No caso, quando você foi para Ourinhos, os seus pais também se mudaram para Ourinhos? Não. Eles continuaram em Cambará, trabalhando com café e tudo. Certo. Que no caso foi a fazenda que ele tinha comprado na época, né? Isso. Aí, quando comecei a fazer o ginasial, acho que era a partir do 3º ano ginasial, meu pai comprou uma casa na cidade de Ourinhos e a minha avó foi morar na casa com a gente para a gente poder ir para a escola. Olha que legal. Então, vocês ficaram tanto com a casa lá em Ourinhos como lá a plantação de café em Cambará. Isso. Aí depois de algum tempo meus pais compraram uma granja que era de Ourinhos mesmo, deixou a terra de café para colono tocar. Sim. Porque a colheita de café é anual, né? Sim. E eles mudaram para Ourinhos para tocar granja. Então a granja ficava em Ourinhos. Em Ourinhos. Entendi. E teve essa granja até todos os filhos se formarem. E além de eles cuidar da granja, também plantava verdura também em Ourinhos? Plantava. Mas era para consumo próprio ou também para venda? Para vender. Para vender também? O meu tio, irmão do meu pai mais novo, trabalhavam juntos. Então ele fazia feira. Caramba. Vendia na feira. Nossa, mas sugoi, né? Porque tinha plantação de café, né? Lá em Cambará. Ao mesmo tempo plantava verduras e cuidava de granja, né? Ovos. Caramba, sempre foi assim. Seus pais sempre foram muito comerciais, né? Na área comercial de vender, plantar. Então sempre foi, assim, empreendedor, né? Que legal. E você também ajudava, assim? Muito. Não tinha sábado e domingo. Tinha que ajudar. Ou na plantação de verdura ou na granja. Era mais na granja quando tinha os Tinha que dois. Pegar os ovos na galinha. Todo dia as galinhas botavam ovos. E de manhã, né? Gente, de manhã pega logo que Duas vezes por dia. 2 vezes por dia pegar lá os ovos de manhã. Caramba. E na época lá de Cambará, na plantação de café, também a senhora chegou... Tem que ajudar lá também. Ajudava sim. Não cai café, pé de café, derruba no chão, né? Quando vai apanhar café, derruba no chão. Aí tem que tirar do tronco da árvore. E a gente, criança pequenininha, entrava debaixo do tronco para varrer para fora para poder recolher o café. Caramba! É o trabalho que fazia minha irmã e eu. Ao mesmo tempo que estudava, nos momentos que estava em casa, tinha que trabalhar também. Tinha que trabalhar. Caramba! Nunca encontrou nenhuma cobra, porque o que tem de cascavel lá naquela região, não é brincadeira. Era cobra coral, mas não aquele venenosa. Colorida, mas não venenosa. Mas não, nada que assim assustasse. Eu lembro que quando eu tinha na plantação de café lá em Arapongas, né? Que é naquela região também. O que eu mais tinha medo era isso, que eu falava assim, cuidado na hora de ir na saia do pé de café, que às vezes tem cobra, né? Então, não marcou isso, acho que não pegamos. E nessa época que a senhora estava em Ourinhos, a senhora também chegou a frequentar o Kaikan lá? Tinha Kaikan em Ourinhos nessa época? Tinha Kaikan, mas a gente frequentava, acho que era mais Seichonoye. Seichonoye. Era muito forte Seichonoye lá. Sim. Da família Nishiyama. Inclusive o filho do Nishiyama-san é um mestre muito graduado aqui do Seichonoye, São Paulo. Que legal. Da 7.
E os seus pais, assim, eles sempre foram muito, assim, incentivadores, né, para você em relação aos estudos, mas ao mesmo tempo ele deixava de uma forma muito, assim, muito livre, que ele falava assim, que podia seguir os estudos até onde você quisesse, né? Isso. Para mim foi uma surpresa, porque eu pensei, até ginasial tudo bem, né, mas colegial, que dava para frequentar em Ourinhos. E depois, aí a minha mãe falou, não, o que você escolher, você pode estudar. Olha, que legal. E sair de casa para estudar. E eu me lembro do meu tio, irmão da minha mãe mais novo, para que sair de casa para estudar? Uma mulher vai casar e vai virar filha dos outros, para que estudar? Olha a cabeça, a diferença da cabeça. Sim, quer dizer, você já tinha aquela ideia assim da mulher mais independente, que queria aprender, né, seguir o seu caminho, né? E enquanto algumas pessoas falam assim, não, você tem que ser do lar, né? Tem que ser, vai casar, vai virar do lar, para que estudar, sair de casa? Olha que interessante. Olha que diferente a forma de pensar, né? Minha mãe era mais velha e ele com esse pensamento mais olha que interessante, né? Conservador, né? E você escolheu para estudar foi engenharia civil, né? Foi. E foi estudar em Barretos? Em Barretos. Caramba! Na época tinha, acho que não é do tempo de vocês, mas era dividido em 3. CECEM era a área de medicina e biologia. CECEIA era a área de humanas, letras. E Mapufei era ciências exatas. Eram essas 3 divisões. E a gente podia fazer opções bastante, acho que mais uns 15 opções. Nossa. De escola. Então, quem quer fazer engenharia começa com poli, não sei o que, não sei o que. E todas as escolas eram agrupadas nesse Mapufei de engenharia, por exemplo. Sim. E a gente vai escolhendo aqui de São Paulo e depois vai para o interior. Aí no cursinho eles passam a imagem das escolas. E eu achei a imagem do Barretos muito gostoso para estudar e eu coloquei uma das opções. Olha que interessante. Quer dizer que você escolheu assim mais pelo visual da escola para ir para Barretos? Porque nos primeiros eu não fui classificada, Joe. Entendi. Fui classificada lá no final. Entendi. E lá em Barretos, ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 anos. 5 anos lá. Morando em República das Meninas. Foi assim, melhor época, foi o melhor lugar que eu escolhi para estudar. Olha, até hoje nós fazemos encontros. Então você mantém a amizade com essas pessoas que moraram, que estudaram junto? Não, é o grupo da escola, Engenharia Civil e Elétrica, que nos formamos juntos. Nós fazemos encontros agora. Nossa, que legal. E nessa época que a senhora morou na República, né? Como que era assim, essas divisões? Cada um fazia sua comida, se juntavam? Não, nós contratávamos uma empregada. Que chique, essa república é muito chique, gente. Senão dava muita briga. Nossa, dava muita briga. Sério? Tínhamos uma empregada que ela fazia comida, lavava e passava para 9 meninas. Nossa Senhora. 9 mulheres. Haja máquina para lavar. Não tinha máquina para lavar, era tudo na mão na época. Coitada da empregada, pensando agora. Por quê? Porque se não tivesse, dava briga. Umas fazem, outras não fazem. Entendi. Mas é muito chique essa república. Todas as repúblicas que eu já passei também, cada um tem que lavar a sua roupa lá e cozinha, outro lava a louça, né? É mesmo. E já tinha até uma empregada, hein? Chique no último. E foi a fase que eu fiquei muito afastada da comunidade Nikkei, da cultura japonesa. E até assim, a língua continua mantendo ainda acesa essa memória tanto do Okinawa Go, né, que é a linguagem dialeto de Okinawa, como também o japonês? Para falar é difícil, mas entender eu entendo tudo. Na hora de falar, a língua não rola. a língua é prática. Entendi. E foi na época da universidade, da República em Barretos, a senhora estudava em período integral. Período integral. Então, quer dizer, de manhã, ficar até o final da tarde, só voltava à noite para casa.
Não, a gente voltava para almoçar, depois voltava para a escola, porque tudo é perto lá. Ah, entendi. Tudo é perto e tinha ônibus de acesso. Ah, que A legal. gente não tinha carro, Entendi. mas ia de ônibus. E nessa época que quando você estudava lá em Barretos, lá não tinha, eu quero falar, você falou só praticamente brasileiro, não tinha convivência mais com nenhum... Eu que não tinha. Ah, mas lá tinha descendência. Caicão. Ah, E o pessoal falava, Harumi, vamos lá no Caicão. Eu falei, não quero ir, não. Tava bom daquele jeito. ai, que legal. Interessante mas assim, isso. você no meio, né? Você é uma descendente, né? Que a gente ouve muitos casos, né? Que na época, quando tinha apenas uma descendente no meio de um monte de não descendentes, acabavam sofrendo um certo bullying. A senhora chegou a sofrer algum tipo de bullying na época? Não. Ai, que legal. Sempre foi muito acolhida. Ai, que legal. Aliás, na minha vida, não me lembro. Se eu sofri, eu não guardei, Joe. Ah, então que bom, que bom. Que bom que foi só coisa, né? Eu acredito que não, mas se teve, pelo menos não ficou na memória, Não ficou. Não ficou aquela nem memória na traumática, área né? de trabalho, né? Que eu trabalhei muito no meio dos homens, na secretaria. E depois que a senhora se formou, foi em 1977? Isso. Aí a senhora retornou para São Paulo. Retornei para São Paulo. E foi... Depois que a senhora retornou para São Paulo, a senhora ficou fazendo o quê nessa época que voltou? Então, eu voltei e fui procurar emprego aqui em São Paulo. Para mim foi difícil o primeiro emprego. Acho que eu fiquei 1 ano batalhando emprego, aí depois eu consegui. Aí eu peguei uma fase de crise em construção civil. Então, quando eu era despedida, a mulher era despedida porque não era arrimo de família. Aí eu decidi, eu falei, eu quero procurar estabilidade no trabalho. Eu não aguento mais comprar Estadão de quinta-feira e domingo que vinha assim, calhamaço de empregos, recortar e começar a visita na semana. Entendi. Era isso que eu fazia. Aí eu resolvi fazer concurso. Falei, mas eu vou fazer concurso e vou escolher um salário razoável, Sim. né, para me manter já nesse emprego e não precisar mudar mais. Aí eu vi que de auditor fiscal era o que melhor pagava. Eu sou da área de exatas. Sim. A auditoria fiscal é tudo direito, leis. Falei, vou fazer, vou estudar. Caramba! E aí foi em 1986 que foi aprovado, né? Foi. Quer dizer, a senhora formou em 77, foram praticamente 9 anos, né? Trabalhei nesse período, com 5, 6 anos eu trabalhei na área de construção civil. Chegou a trabalhar na área de construção. Aí depois que decidiu então fazer o... Depois, isso, cansei E quanto tempo assim, entre decidir e estudar? Porque concurso de público era, até hoje, né? Muito difícil. É difícil de passar. Muito difícil, né? Mais de um ano e meio, 2 anos. Nossa, só isso, foi pouco então, né? Porque tem gente que fica 5, 6 anos que até hoje não passa, foi né? Foi menos. Caramba! E na época teve junto INSS, né? ICMS. INSS era federal, ICMS estadual. E a gente presta os dois, porque já a base é muito parecida. Sim. Tem algumas legislações específicas. E foi na Secretaria da Fazenda que a senhora então começou a trabalhar como agente fiscal de renda. Isso. Né? O que fazia exatamente? É fiscalização mesmo. Só fiscalização nas empresas? Nas empresas. Mas quando a gente começa, nós fomos para a fronteira. Nós fazíamos fiscalização na fronteira. Então parava caminhão. Eu escolhi Salto Grande. Mas nunca ficou... Não, Chavantes. Mas nunca ficou pronto o posto fiscal lá. Então fui prestar serviço na fronteira de Ourinhos, com o Paraná. Paraná, São Paulo ali. Isso. Nossa Senhora. Aí o que você faz? Você verifica a nota fiscal, verifica a carga e libera. Carimba e libera. É praticamente isso. Mas eu fiquei 1 mês na fronteira. Logo depois a gente foi removido para a cidade. Fui trabalhar no interior, em Santa Cruz do Rio Pardo. Aí continuei morando com meus pais. Meu marido ficou em São Paulo, eu já era casado. E no final de semana eu voltava para São Paulo. O casamento foi... 84. 84. Então foi antes de ser aprovada, já estava casada. Que legal. Então primeiro casou, aí depois que você resolveu querer ter essa estabilidade, né? Isso. Fui estudar. Que legal. E foi em 88... quando já trabalhando, né, na Fazenda,
que a senhora também participou e criou e implantou o Departamento de Tecnologia e Informação, né? Não, ali, em 88, deve ter sido o início do governo Mário Governo Covas. Covas, né? Mário Covas. Aí começou a modernização da Secretaria da Fazenda, cujo secretário era Yoshiaki Nakano, o professor Yoshiaki Nakano. Ele falou, vamos modernizar esse Estado, vamos informatizar e fazer o controle das atividades através da informatização. Nossa. Aí eu fui braço direito nessa área de informatização. Ah, que legal. O Estado tem a Prodesp como área de informática, só que é mainframe. E mainframe é muito difícil de fazer ajustes, programa de ajustes. Sim, sim, sim. E estava faltando muito para adaptar a legislação muda muito. Caramba. E, assim, eu fico pensando, a senhora formou em exatas, depois entrou como receita, aí depois trabalhou na área de TI, quer dizer... Gestão de TI, gestão né? de TI, né? Programa Porque, não faço, assim, mas gestão de TI. Caramba. Contratamos consultoria, né? Pelo PNUD, Programa de Nações Unidas. O professor Nakano foi buscar dinheiro no exterior, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Aí conseguimos contratar a PNUD, que dava mais agilidade na licitação. Entendi. Porque a legislação de licitação do Estado é muito moroso, é muito lento, Sim, sim, sim. muito burocrático. E esse outro dava mais flexibilidade. Ah, e nessa época que a senhora estava implantando, a senhora já estava em qual cargo lá na época? Eu era diretora do Centro de Informações Econômicas e Fiscais na Secretaria da Fazenda. Entendi. Caramba! E que hoje, praticamente, né, o centro de TI é uma das partes mais importantes aí, né, da Secretaria. Importante, né? E tanto que temos até conhecidos, né, trabalhando hoje até no departamento que a senhora trabalhou, sim, né? Sim, meu co-rai. Alexandre Kawassa é meu co-rai. Kawassa, eu trabalhando e fiquei sabendo que até hoje a Harumi é falada no departamento, né? É isso, né? Cada pessoa que encontra, Dona Harumi, eu lembro da senhora, a senhora era muito brava. Mas a senhora era brava mesmo? Muito. Sério? Muito. A senhora se considera uma pessoa muito perfeccionista? Eu não sou perfeccionista, mas sou exigente, né? Exigente? Entendi. Não é porque é funcionário público tem que fazer corpo mole. Nós trabalhamos muito. Mas hoje precisa mais de umas harumis aí, que tem muita gente, o pessoal faz concurso público e já acha que não precisa mais trabalhar, né? Fica lá em casa, isso né? é antigo, folclore. Está na consciência de cada um, né, Joy? Mas é bom ter umas harumis aí, senão o projeto não sai, né? E foi em 1990 que a senhora também teve teve a chance, né, de fazer a bolsa pela JAICA, né? Olha... Como é que foi isso? Logo que eu me formei, antes de trabalhar na área de engenharia, eu prestei Kenpyūgaku. Kenpyūgaku é o quê? É o província, bolsa de estudo para província. Sim. No meu caso, província de Okinawa. E não fui aprovada nessa bolsa. Não foi aprovada? Não. Aí só consegui ir para o Japão em 1990 através da JAICA, porque eu trabalhava na Secretaria da Fazenda e fui enviada para especialização na área de tributos mesmo. Tá. Já especificamente no que a senhora já trabalhava, né? Isso. Que foi para Hachioji, né? De Tóquio, né? Isso. Que é o bairro de Tóquio. Eu morava em frente à casa do Kitajima Saburo. Uia, que chique! Gente, Kitajima Saburo, cantor famosíssimo aí, lá no Japão, muito. Né? Eu morei 3 meses e meio em frente à casa do Kitajima Saburo. Nunca viu ele? E nunca vi o Kitajima Saburo. Mas eu tirei a foto em frente à casa dele, porque na casa japonesa tem o nome do morador, certo? Sim. E lá estava escrito Kitajima Saburo. Olha que legal. Mas nunca nem vi uns carros chegando assim. Nada. Um monte de carro preto, com um monte de óculos pretos, um monte de segurança. Nada. E nessa época que a senhora foi para Tóquio, a senhora também tinha uma esperança de um dia ser aprovada na Universidade de Okinawa, é isso mesmo?
Universidade, não. Hã? Não, nunca que era? tentei. Que tinha de querer ir para Okinawa? Era para visitar a família mesmo. Ah, Aí eu pedi autorização para a JICA para prorrogar minha estadia dentro do pacote da JICA mesmo, para voltar visitar minha família em Okinawa antes de voltar para o Brasil. Foi isso que eu pedi. Que legal. E nessa época, bom, você já estava casada com o Milton? Ele foi. Ele foi junto para... Não, no final. No final. Mas assim, a primeira ida, quando decidiu ir e fazer a bolsa, ele deu total apoio também, né? Total apoio, incentivou. Que legal. Depois aí ele foi no finalzinho. Isso, ele foi um mês depois, 3 meses e meio depois ele foi para o Nihon. Aí nós fomos juntos para Okinawa. E essa daí foi a primeira vez que você foi para o Japão, depois que você tinha nascido, né? Isso. Nasci não, depois que você tinha vindo para cá com 5 anos, né? Foi. E como é que foi? Assim, você chegou e conseguiu ir para Okinawa? Consegui. Conseguiu. Quando eu cheguei em Tóquio, me senti em casa. E ao mesmo tempo, sabe essas comidas que a gente via só no mangá? A gente morava no interior, não conhecia gyoza, essas coisas, só via no mangá. Aí chega no Nihon, vejo todas as comidas que estavam no mangá. Olha. Assim, realização de sonho, né? Mas eu me senti assim, como se eu nunca tivesse saído do Nihon. Nossa, que interessante. Aquela memória afetiva que você tinha de até os 5 anos ficou muito acesa, como se tivesse assim. Nihon. Aí quando eu cheguei em Okinawa, então, falava o nome de todos os primos, sabia de todo mundo. E como se Você estava com quantos anos nessa época? 30 e pouco já. Caramba, depois de 25 anos você ainda lembrava o nome de todos os primos? Ah, sim, porque a gente correspondia, assim, os pais, né? Fotografias. Então sempre falava o nome dos primos. Falava, e olhava a foto e quando apareceram para cumprimentar, falei o nome de todo mundo. Eu acho que o pessoal que tava aqui ficou até assustado. Caramba, ela sabe meu nome. Depois de tanto tempo, né? Que legal. E nessa bolsa da JICA, assim, foram pessoas de vários países, né? São 19 países. 19 países diferentes. Caramba. E onde a língua comum era inglês, né? Desde que levantar, a hora que levantava, tinha que se comunicar em inglês. E a senhora falava bem inglês nessa época? Bem, não me virava. Me virava. Né? E alguns brasileiros que estavam lá, a gente falava em português. Sim. E essas pessoas de outros países eram todos descendentes também Nikkeis ou... Não, não, são pessoas nativas. Nativas, de cada seus países, né? Tinha do Egito, tinha da Arábia Saudita, tinha do Paraguai, Uruguai. Entendi. Filipinas. Cara, mas essas amizades você não chegou a manter, né? Pois é, na época que não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Verdade, né? Não tinha nem como... E-mail era muito pouco, acho que nem tinha. Estava começando, então nós não conseguimos manter. Entendi. E quando você chegou lá em Okinawa, assim, você... Hoje a nossa comunidade Okinawa aqui no Brasil, assim, é a maior, praticamente, comunidade Okinawa fora do Brasil. É maior que de Hawaii? É maior. Maior, né? Bem maior, né? Então, quer dizer, nós temos a maior comunidade Okinawa, né? Fora do Japão. Okinawa. Né? Fora de Okinawa. E como é que foi, assim? Porque a gente vê que a comunidade preserva muito, né, a cultura, né, e até o próprio dialeto, né, que hoje ainda se falam, aqui a gente brinca, né, Chaganju, né, eu aprendi, eu morei lá aqui não, né, e chegando lá, você sentiu alguma diferença da cultura que os descendentes aqui preservavam com o que estava sendo ainda praticado lá no Japão? Eu senti que aqui preservava mais, falava mais em dialeto. Do que lá, né? Do que lá. Porque eu vi que entre meus tios, né, os irmãos da minha mãe, eles falavam em Nihongo, mas Nihongo com sotaque já, porque praticou muito tempo. Sim, o dialeto, E eles falavam com sotaque, mas falava todo mundo em Nihongo. E aqui no Brasil, não, o pessoal falava o Tinaguchi em Rogen mesmo e lá não, lá procurava falar em Nihongo. Então, isso é uma coisa que eu percebi quando eu fui para Okinawa, que a gente tinha alguns amigos, né, que também era descendente de Okinawa e que sabia o dialeto. E quando falava, assim, a expressão
dos mais velhos era de, assim, surpresa e de alegria de ver que os jovens, né, do outro lado do mundo, né, ainda falavam o dialeto, né? Isso ainda acontece até hoje, né? Acontece. Né? Hoje fala menos ainda. Então, lá no Japão fala mais. Minhas priminhas mais novas não devem entender o dialeto de Okinawa. A minha irmã foi para Okinawa antes de mim. A minha avó era Genki, minha avó mãe da minha mãe. Aí disse que a minha avó mãe da minha mãe começou a falar em dialeto Okinawa com a minha irmã. A priminha que morava junto lá falou: Oba-san, Mariene-san, wakaranai yo. Ela não entende o que a senhora está falando. Diz que deu bronca na Obacha. Olha. Aí o Obacha falou: não, ela é melhor que vocês, entende muito. Olha que interessante. E quando você chegou lá na primeira vez, você foi visitar os seus parentes, então eu acredito que também tiveram essa impressão, né, de surpresa, né, de você chegar lá falando, você mantinha ainda o Não, eu só falava Nihongo, Joy. Ah, você não falava, já tinha esquecido o dialeto? Não praticava mais. Ah, já tinha esquecido já um pouquinho. Total, eu só entendia, não falava mais. Ah, não falava mais. Alguns termos a gente mistura, Entendi. Mas fluência no falar não tinha mais. Desde os 7, 8 anos, a gente começou a praticar Nihongo. Certo. Aí esqueci, meio que foi ficando no esquecimento. Foi. E foi em 1996, você também teve a oportunidade de ir novamente, né, para o Japão, pela JICA, né? Pela JICA. Aí já era um nível superior, né, na parte gerencial, de 3 semanas. Acho que eu não cheguei a ficar um mês, não. Tudo isso devido também ainda ao trabalho da Secretaria da Fazenda. Então, quer dizer, você foi na primeira vez, ficou lá, né, foi para Okinawa, tudo, voltou para o Brasil, continuou trabalhando, né, na Secretaria da Fazenda, né? Sim. E teve a segunda oportunidade. Isso. Você já estava em que cargo, você lembra? A gente já estava trabalhando na modernização, no meio da modernização, em 96. Na implantação de TI. Isso, já estava. Aí você foi fazer esse estágio já devido a essa implantação Não, esse surgiu assim. O primeiro-ministro veio para o Brasil e foi conversar com o nosso presidente, na época era Fernando Henrique. Eu esqueci o nome do ministro. Aí os dois combinaram de fazer intercâmbio dos funcionários públicos com o Japão. Aí, nessa ocasião, foram escolhidas 5 pessoas para ir para o Japão nesse curso especial. Então, foram 3 do Tesouro Nacional, lá de Brasília, um do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, e um de São Paulo, que foi eu. Nossa, você foi a única pessoa de São Paulo a representar. A única escolhida. Caramba, que legal! E assim, mas tem alguma coisa assim para você ser descendente, para você ter sido escolhido, ou deveria só o cargo mesmo, né? Não, o cargo. E chegando lá também mais inglês. Indicação. A gente já estava trabalhando na modernização. Caramba! E nessa vez, quando você foi, você era mais fluente no japonês, até acho que teve pessoas lá que você chegou lá e as pessoas até ficaram surpresas aí da sua... Sim. O alojamento que nós ficamos dessa vez foi em Tóquio, chamado Ichigaya. Aí chegando lá, eu liguei para Okinawa para falar com meu tio que eu estava em Tóquio. Aí comecei a falar em Nihongo com ele. E o rapaz da portaria que ficava ali para cuidar, para não entrar pessoas estranhas no alojamento, levantou da escrivaninha dele e foi olhar. Quem que estava falando japonês tão fluente? Olha! Mas ele não falou nada e eu também não perguntei nada. Mas você percebeu que ele, assim, tipo... Ele olhou. Ficou assustado, ficou né? Curioso para saber quem que estava falando no Nihongo, assim. E foram quanto tempo você ficou lá dessa vez? Dessa vez foi 3 semanas. 3 semanas? Isso. Então foi bem rápido. E deu tempo de ir novamente para Okinawa? Não deu. Dessa vez não foi. Nem deu tempo, né? Não foi. Aí quando você voltou para o Brasil, aí terminou essa fase de implantação na Secretaria de Fazenda de modernização. Nós ficamos até o final do governo Mário Covas. Quando o Mário Covas faleceu, o professor Nakano também saiu da Secretaria da Fazenda. Aliás,
último ato do governador Mário Covas Sim. foi a transição, a saída do professor Nakano da Secretaria da Fazenda. Entendi. Foi uma cerimônia no Palácio Bandeirantes. Aí quem assumiu foi o adjunto, chamado Fernando Dalacqua. Entendi. E ele continuou com o trabalho, mas não tinha mais a força nem do governador, porque assumiu o governador Geraldo Alckmin lá, e continuou o adjunto Fernando Dalacqua, Secretaria da Fazenda. Mas acho que a força e a energia são diferentes. Entendi. Aí foi diminuindo. E quando você também voltou da segunda vez da Bolsa lá da JAICA, aí você começou, assim, por ter participado, né, da JAICA, você começou a participar aí também na Associação dos Ex-Bolsistas, né? Foi. E participar das reuniões aí, né? Sim. Porque acho que todo mundo que participa, a maioria das pessoas que vão para a JAICA, um dos compromissos de todos os ex-bolsistas é retornar ao Brasil e, de alguma forma, começar a prestar um serviço para a comunidade, é isso? E foi aí que você começou a voltar novamente para a comunidade japonesa, né? Não, a comunidade japonesa eu passei a voltar logo que eu cheguei em São Paulo. Tá. Então em São Paulo já estava participando já. Quando eu me formei e vim morar em São Paulo porque ia trabalhar aqui, já comecei a participar. Antes de casar? Antes de casar. Eu fui na inauguração da Associação Okinawa aqui da Liberdade, Tomás de Lima. Sim. Deve ter sido em 78, 79, eu estava lá. Você também fez odori? Fiz 10 anos de dança de Okinawa. Você também dança? Participei ativamente da Associação Okinawa. Também aprendeu a tocar taekwondo? Não, na minha época não tinha. Não tinha, né, a maturidade. Veio depois. Entendi. Mas eu só aprendi a dançar. Que legal. Porque assim, eu vejo que é muito forte nessa... Como a comunidade Okinawa tenta preservar sempre a cultura, né? Ensina desde criança, né? E no seu caso, foi depois que você mudou, você já era jovem, né? Já formada, né? Isso, quando eu voltei a participar. Mas meu pai sempre foi de associações. Sim. Ele era presidente da Associação Okinawa lá de Ourinhos, né? Na época tinha ainda famílias. Depois acabou a família okinawana lá. Entendi. Ele sempre participou da Associação Japonesa também, de Ourinhos. Entendi. Ele que era muito envolvido. Entendi. Então, quando você foi para fazer as bolsas, você já tinha voltado e já estava participando aí junto da comunidade. E quando você voltou, assim, começou a ficar mais forte a participação no caso na JAICA, né? Da JAICA. Foi quando você, em 2000... né, você foi nomeada embaixadora da boa vontade da província de Okinawa, né? Fui indicada pelo pessoal daqui de Associação Okinawa. E quando foi que a senhora... Foi em 2002, né, que ocupou a presidência da Associação dos Ex-Bolsistas da JAICA, né? É isso mesmo? Isso, acho que foi. Caramba! Então, quer dizer, começou... Logo depois que voltou em 90 e... Não, em 2002 eu já estava terminando, Joe. Já estava... Porque o professor Kokei assumiu o Bunkyo em 2003, né? Foi, naquela época eu já fui ajudar o professor Kokei no Bunkyo. Sim. A minha entrada no Bunkyo foi através do professor Kokei. Professor Kokei. Que eu era da JAICA e ele pediu ajuda. Então a presidência na previdência dos ex-bolsistas foi antes, então? Antes do Bunkyo. Foi antes do Bunkyo. Acho que em 2002 já estava terminando. Já estava terminando? Por duas gestões eu fiquei. Entendi. E em 1996 seu pai chegou Meu pai faleceu, né? Muito novo, aos 64 Nossa, anos. Você era novo, né? Quando ele ia desfrutar, porque tinha formado os filhos, descobriu a doença, teve câncer no esôfago. Poxa vida. Era benigno, mas foi muito tarde a descoberta. Entendi. E essa nomeação de como embaixadora, o que assim, isso representava assim para o que tinha que na prática tinha que fazer? Na prática a gente tem que fazer divulgar a cultura okinawana no meio onde a gente vive. Certo. É para isso que é nomeada embaixadora de Okinawa. E quando nós recebemos a nomeação, no Brasil tinha 9 pessoas nomeadas. Isso. Entendi.
E um de cada região. E tinha o terceiro Utinante Taikai na ocasião. E essas 9 pessoas ganharam passagem e estadia para ir para Okinawa. Olha, no Utinante Taikai. Que o Utinante Taikai, para quem não sabe, a cada quantos anos? 5 anos. A cada 5 anos, lá em Okinawa, vem descendentes mundo inteiro. do mundo inteiro, né, de Okinawa, que se juntam, né? Que no Brasil chegou aí, uma vez lembro, fretou avião. Foram quantas pessoas? 1.200, mais de 1.200. Né? 1.200, que foi o recorde, né? Foi. De pessoas que saíram do Brasil, que acho que foi uma das maiores comitivas que foi no... Eu acho que sim, né? Apesar que Hawaii vai muita gente. Também é mais perto, né? É bem mais perto, né? Agora, para ir para o Brasil, 1.200 pessoas, é muita gente, né? É muita gente. E depois que você ocupou aí Então, nesse ano que nós fomos nomeados, nós fomos para Okinawa e... Não sei, eu não me lembro se recebemos lá ou aqui o diploma. Acho que foi aqui. Mas nós fomos lá fomos prestigiados, tivemos um lugar diferenciado de honra, crachá diferente, a imprensa conversando com a gente. Nossa, que legal. E naquele ano eu participei do Fórum Feminino, eu representando o Brasil. Olha, que legal. Para falar em Nihongo. E tive que fazer discurso cerimônia de fechamento do Utinante Taikai. Caramba! Em Nihongo e português. Nossa! Que, assim, são milhares de pessoas. Nossa, é melhor. A perna tremia. Então, isso que eu ia falar, nossa, como é que foi, né? A perna tremia. Naquela época, acho que era mais de 4.000 pessoas. Hoje junta mais de 10.000. Sim. Mas era num lugar fechado, tipo Palácio das Convenções. Sim, sim. E era muito mais formal, era mais... assim, mais chique, diria. E todo mundo lá ouvindo você, a gente lê discurso, claro, não consegue, mas e a perna tremia, né? E tinha que ficar marcando o passo para não ficar igual a Vara Verde. Mas foi uma experiência e tanto. Nossa, porque eu acredito que assim, é uma oportunidade de poucos, né? Para poder representar o país no Brasil, para chegar lá na frente de todo mundo. Não é o país, é participantes estrangeiros. Estrangeiros, né? Então, que representar todos os estrangeiros para encerrar lá a cerimônia, né? Isso. Caramba! Aí quando eu desci do palco, muita gente veio falar comigo. Falou, nossa, Minao Shitayo. Os brasileiros, sim, né? Sim. Falei, nossa, Harumigo, muito bom, porque foi curto o discurso. Sim, mas eu falei da emoção de participar pela primeira vez do Utinante Taikai. E naquele ano quem fez música tema foi o Shiroma. Alberto Shiroma. Alberto Shiroma, ele vem agora para o Brasil. Inclusive vem para o Brasil, né? E a letra dele é muito bonita. Sim. Aí eu fiz referência à letra dele. Os jovens que almejam paz aqui em Okinawa. A gente percebe pela música tema que eles não querem a paz na ilha. E nessa época ele chegou a cantar lá? Cantou. E conheceu ele naquela vez? Naquela vez não, conheci agora. Ano passado eu tirei foto com ele. E você falou que você estava lá no dia lá? Eu não me lembro se eu cheguei a falar. Mas eu falei que eu gosto muito. Quando você lançou, eu estava lá e eu fiz a palestra. Gosto muito da música. Ai, que legal. E como é que foi assim, você conciliar, né, o cargo de presidente da Abjaica, né? Com os projetos da Secretaria da Fazenda? Foi uma loucura, né? Foi uma loucura, porque a Abjaica, na época, era o cônsul da época, era cônsul Akasaka. E ele era muito ativo também. Então, ele queria organizar várias palestras, fizemos muitas palestras de água, de energia elétrica, tudo pela Abjaica, em parceria com o consulado. E na secretaria, a gente também trabalhando muito. E quando a gente assume o cargo de presidência, a gente leva o time, né? Sim. Ainda bem que o pessoal da secretaria foi lá me ajudar, todos os funcionários meus foram me ajudar. Claro, todos ex-bolsistas. Eu cheguei a mandar 4 funcionários meus para o Japão pela JICA. Uau! Foram 3 para Okinawa.
Nossa, que legal. E curso em Okinawa é tudo na área de informática, que era a área que a gente trabalhava. Dá certinho, né? E 5 meses eles ficaram em Okinawa. Foi inesquecível para eles. Caramba, que legal. E teve um que foi para Tóquio ainda. E desde 2005, assim, você já estava na Secretaria da Fazenda, estava na Abjaica, e depois, desde 2005, você começou a ocupar cargos da diretoria no Kendinkai, né? Na Associação da Província de Okinawa, né? Isso. Né? E assim, ao mesmo tempo, né, teve muitas atividades aí com a JICA, né, que você tinha que fazer através da Associação dos Ex-Bolsistas, né? Sim. E como é que foi essa época? Porque eu não me lembro de ter coincidido a gestão no Okinawa Kendinkai com a Abjaica. que a Abjaica foi até que ano que foi? 2003, 2002. Ah, 2003. Tá. Então foi 2003, 2005 que a senhora começou a ocupar carga. Foi depois, então foi posterior. Foi na gestão do Akio Yogi. Ah, no Akio Yogi. Isso. Eu ajudava lá no Kendinkai, mas sem cargo de diretoria. Que legal. Akio Yogi também foi um dos nossos entrevistados aqui. Foi? Que ele contou muito legal a história dele também, falando todas as associações que ele participou, já participou, passou por quase tudo também, quase tudo, faltou a presidência do Só Bunkyo. presidente do Bunkyo. E então, no caso, você estava trabalhando aí no caso de diretoria, né, no Kendinkai, e foi em 2009 a 2013, você aí, né, também começou a ajudar o Bunkyo, né, que no caso você se tornou vice-presidente do Bunkyo. Isso. Então você já entrou direto como vice-presidente? Não, eu exerci cargo de segunda tesoureira por 2 gestões, se não me engano. Eu passei por vários cargos antes de ser vice-presidente. E o primeiro vez que a senhora entrou lá no Bunkyo, quem era presidente na época? Já com o professor Kokei. Ah, já era o Kokei. Já tá certo, Kokei. Tá com o Kokei. Foi ele que pediu ajuda para o pessoal da Abjaica. Porque ele também é da Abjaica. Ele também era da Abjaica também. Isso. Entendi. Nós participávamos da reunião juntos. Entendi. Aí ele puxou a senhora lá pra... Ele viu a minha atuação dando bronca no pessoal. Preciso uma dessa lá no meio da minha reunião. Foi isso mesmo. E foi em 2013, né, que a senhora assumiu, né, a presidência se tornou a primeira mulher, né, presidente. Não, foi em 2015. 2013 foi minha aposentadoria. 2013 aposentadoria e 2015 Mas foi... antes da minha aposentadoria, eu fui trabalhar na administração penitenciária. Nossa! Secretaria de Administração Penitenciária. Caramba! O professor Nakano saiu da Secretaria da Fazenda e ele mantinha contato com o secretário Nagashi Furukawa. Ele era da Secretaria de Administração Penitenciária. Certo. E ele falou para o professor Nakano que ele queria fazer mudança na Secretaria de Administração Penitenciária. Nossa. Se ele conhecia alguém. Aí o professor Nakano falou, chamaram o que ela faz, aí ela faz, ela gosta e faz bem. Aí o doutor Nagashi me chamou para trabalhar com ele, para fazer essa modernização. Que legal. Aí nós começamos a fazer. Aí depois, quando mudou o governo, quando assumiu o governador José Serra, houve mudança na secretaria. Entendi. Eu senti que ele sofreu perseguição política na época, também não sei porquê, e politicamente ele foi mudado. Aí automaticamente parou todo o projeto. Parou todo o projeto. É uma judiação. Entendi. Estava tão bonito o projeto. Poxa vida. E aí depois disso, né? Em 2015 que a senhora assumiu... Isso, em 2013 eu me aposentei, aí eu fiquei livre do compromisso do trabalho. Aí eu acho que era o Kita-san, que era o presidente, e ele tinha que procurar alguém para sucedê-lo. Sim. E eu acho que quem ele tinha escolhido, ele não conseguiu fazer sucessor, porque acho que a pessoa não aceitou. Não tinha mais ninguém. Não é assim. Não é assim que escolhe, não. Eu acho que eu sou regra 3, regra 4, eu fui regra... Mas nessa época do Kita-san, a senhora ainda era uma das vices também, né? Então, eu acho que na última gestão dele, ele era a primeira vice. Porque, assim, a gente vê que assumir, né, a presidência do Bunkyo, assim,
é um cargo de responsabilidade e é justamente uma entidade que não tem dinheiro, né? Tem que correr atrás do dinheiro, tem que fazer dinheiro brotar da pedra, né? A gente fala, né? Porque tem que sustentar tudo lá a entidade e de uma certa forma, como a senhora já estava aposentada, conseguiu, assim, né, dar um pouquinho mais de dedicação, porque não é fácil, né? Não é fácil. É cansativo. Primeiro que não tem dinheiro, então era muito mais fácil o trabalho que realizava na Secretaria da Fazenda. Sim. O dinheiro vinha, Sim. só tinha que executar o trabalho. Sim. E sábado e domingo era descanso. Sim. No Bunker não. Sábado e domingo era tempo que eu mais trabalhava. Então, se bobeasse, não tinha descanso nenhum. Sim, sim. E como é que foi, assim, o Milton mesmo? Né, que foi uma correria, né? Foi o cara bonzinho que deixou eu ir trabalhar para a comunidade, eu acho. Porque não tinha jantar em casa. Estava sempre fora. Exatamente, porque eu me lembro bem dessa época que, né, a gente frequentava muito o Bunkyo e a senhora estava sempre lá, né? Ou estava em algum evento, numa correria, reunião, né? Todos os presidentes praticamente têm essa função, né? Isso. E a senhora também não foi nada diferente, né? O marido é o mais sacrificado. Meu Deus. Ó, o Milton está de parabéns, viu, Carol, né? Porque se ele não concordasse, não tinha como. Não tinha como, já foi. Já tá. E como é que foi, assim, por ser a primeira, né, mulher, porque a comunidade japonesa sempre foi muito assim, mais homem na frente, né? De repente, à frente da maior entidade, né? Que é não a é só Bunkyo. japonês. Sim, acho que em geral, né, Brasil, né? Como é que foi para a senhora ter que lidar com um monte de diretor homem lá e a senhora dando bronca em todo mundo lá? Como é que foi isso aí? Joe, do cargo que eu assumi, o mais difícil foi a Secretaria da Fazenda, porque ali tem briga política. Entendi. Muitas conseguiram puxar o tapete, lá a briga era mais feia. Entendi. Então lá eu aprendi a resistir. E na presidência da BJEC eu aprendi a trabalhar com voluntários. Eu vi que não dava para exigir como eu exigia no meu trabalho. Sim. É porque um era ganha-pão. Todo mundo é remunerado e dependia daquilo, né? Um era ganha-pão, apesar de ser funcionário público, era ganha-pão. E o outro era voluntário. Então, se eu apertasse um pouco, a pessoa sumia, né? Sim. Aí, quando eu cheguei no bunker, eu já sabia que tinha que já tinha uma certa assim, familiaridade com o voluntariado, né? Isso. E também não sentia discriminada por ser mulher. Eles sempre me respeitaram. Que legal. Muito interessante isso. As pessoas me perguntam, mas eu falei, eu nunca me senti diferente por ser única mulher no meio dos homens. Eu estava acostumada lá na Secretaria da Fazenda. Sim. A área de TI é muito masculina também. E para mim foi tranquilo, foi normal. Recebi apoio dos conselheiros todos. Mas eu acho que também tem muito a ver com a personalidade da senhora, né? Que a senhora sempre foi uma pessoa muito, assim, centrada, né? Assim, se comunica, consegue dar uma bronca devagarzinho, com luva de película, que fala, né? De pelica, né? Nossa, dá uma bronquinha com bronca mais calminha, né? Tem gente que não esquece da bronca que levou. Ai, que barato. E em 2000, a reeleição da senhora foi reeleita? Fui reeleita. Que ano que assumi foi? em 2015, 16, 17. E a reeleição foi 2018, 2018, né? Que foi o ano do 110, 110. né? Foi quando a senhora acabou assumindo aí também a organização, né? Das festividades do 110 junto com Kikuchi-san, né? Demoramos mais de um ano para conseguir alguém para ser presidente da comissão da organização de 110 anos. Que foi o Kikuchi-san, né? Precisou esperar Kikuchi-san deixar o cargo da Enkyo para poder assumir como presidente da comissão organizadora. A liderança é muito difícil de conseguir. Sim. E foi uma época assim que foi uma batalha que eu lembro que vocês correndo, né? Tanto a senhora como o Kikuchi-san, né? Correndo atrás de patrocínio ali para conseguir fazer as festividades, né? Sim. E ao mesmo tempo ter que administrar o Bunkyo, né? Realmente vender a rifa. Vender rifa, né? E nessa época que a senhora foi
entrou no Bunkyo, tem algumas frases aqui que eu até anotei aqui, que a senhora também sempre deu muito valor, né? Que foi que um sonho sonhado por um é apenas um sonho. E um sonho sonhado por todos se torna realidade. Isso é do professor Coquet. Eu coloquei que... O professor Coquet. E tem outra aqui. Para mudar a mentalidade de uma comunidade é preciso 10 anos. Esse não sei de quem é, Joey, mas é verdade. Porque assim, tem todo um processo, para mudar um pouco, né? Isso. Porque às vezes demora um pouquinho para as pessoas entenderem que precisa de mudanças, né? Sim. Porque a comunidade sempre foi muito tradicional, né? De preservar a cultura e enfrentar isso é difícil, às vezes, né? E a senhora teve essa dificuldade criando na organização dos 110 anos? Na organização, eu acho que a gente conseguiu muita colaboração, viu, Joey? E qual que foi esse maior desafio que a senhora acho que passou nesse 110, na organização dos 110 anos? Primeiro, arrumar um coordenador. Que foi? Para comissão de 110 anos. Sim. Aí depois foi conciliar a agenda da princesa com Maringá, a sua cidade de João. Eu me lembro disso também. Foi difícil conciliar. Aí no final deu tudo certo. No final deu tudo certo. Conversando a gente chega, né? Sim. E foi justamente nessa época, né, que a gente teve aí a oportunidade também, né, nosso saudoso, né? Nossa. Hideshima, Marcelo Hideshima, que eu me lembro muito bem desse dia, que ele marcou uma reunião, né, com a senhora lá do Bunkyo, e nessa ocasião, acho que estava o Tério. Tério também estava. O Tério estava justamente. Era da parte do Geino, né? Então, por um momento o Tério estava naquele momento, aí chegou o Marcelo Hideshima e estava o Tério. Se eu não me engano, Nishio-san também estava nesse dia. Eu não me lembro se o Kikuchi-san estava nesse dia, mas foi quando a gente levou a ideia, né, da música, né, do Arigato Brasil. Eu acho que eu tinha levado a letra, não sei se eu tinha levado a música também, mas eu me lembro quando eu mostrei para a senhora e a senhora falou para mim assim que era justamente a letra do tema que era os 110 anos, que era Kansha, né? Que era gratidão, não é isso? Né? E sem querer, a letra minha falava sobre Arigato Brasil, né? E foi graças à senhora e o Kikuchi-san aí também que, né? Apoiou e aceitou e fazer esse trabalho e a gente lançar a música, né? E a princesa gravou que essa música era do Joe Hirata. Então, eu estava com a princesa lá no andar já do almoço. E você estava cantando, porque nós tivemos que sair antes pro almoço. Aí ele falou, Joe Hirata-san ga utateru n desho? Eu me lembro a senhora contando isso para mim lá em Promissão. Quando a gente estava lá em Promissão. Em Promissão é que a senhora falou assim, Joe, ontem a princesa Marco, ela reconheceu a sua voz, não sei o que. Aí eu comentei até que na sexta-feira, no dia anterior, eu estava lá em Maringá cantando, né? E eu cantei de frente para ela e acho que ela, né, fiz ela dançar lá tudo e gravou e acho que depois no dia seguinte ela já lembrava da música, né? Falou. Nossa senhora. Que honra, hein, Joe? Gente, ó. Quando a Harumi-san falou pra mim, eu falei, meu Deus, que legal, nossa, quer dizer, a música então marcou mesmo, né? Eu acho que ficou na cabeça dela, que legal. Quando vocês cantaram nos 115 anos, este ano, Sakura Matsuri, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei sabendo Fiquei muito emocionada com essa teve, música. Né, a gente fez a abertura aí, eu fiquei sabendo que a senhora disse que ficou com os olhos lacrimejando, né? Sim. Porque a senhora lembrou, né? Veio todas as emoções juntas e estava muito bonita a apresentação. Nossa, foi uma apresentação do pessoal do Almini Sensei, né? Aquela mistura toda, né? Os cantores, nossa, a Karen, o Takeshi. Aí sim, eu tenho muita gratidão, viu? A senhora e ao Kikuchi-san, né? Por ter acreditado aí no projeto, né? Muito bom. Foi um projeto e a música ficou, né? Bom, a música ficou. Eu canto, antes era, essa história começou aos 110 anos, eu falei, essa história começou a 115, depois eu tô falando de 120, 130. Aí eu me lembro que eu falei, Joe, faz mais
batida, sim. A gente colocou o taiko, depois escola de samba, Isso. né? E a gente até acelerou a música um pouquinho, que eu me lembro da música original. Era mais lenta. Era um pouquinho mais lenta, aí tenta um pouquinho mais animado, né? Aí foi como... Ficou bom. Deu tudo certo, né? Inclusive, o próprio Paraná também acabou adotando, né? Como música tema, né? Mas todo mundo, né? Deu tudo certo, né? E Harumi-san, a senhora como na época foi presidente, né, do Bunkyo, a senhora teve uma diretriz muito importante, né? Uma que foi também apoio aos jovens, né? Que a senhora trabalhou aí, e também aos ex-jovens, né? Esse ex-jovem que é interessante. Explica aí pra gente aí, quem que era esse ex-jovem. O ex-jovens que você está falando, será que seria o pessoal do incremento social? Ou seria talvez o que a gente chama hoje de CENEM, grupo, né, comitê jovem, né, que eu falava pro Hideshima. Mas eles são, para mim, eles são jovens. Então, comitê dos jovens. Eu falava pro Hideshima, ele me chamava para participar do comitê jovem, eu falei assim, Hideshima, a gente é jovem ainda? Aí quando eu li essa frase, ex-jovem, assim, acho que eu sou ex-jovem. Não, quando você falou esse jovem, eu falei, quem será que ele está falando? Porque para mim, eles são jovens. Para pessoal do Bunkyo acima de 70 hoje, eles são jovens meninos. Que legal. O comitê de jovens ganhou força. Sim. Ganhou força. E graças ao líder também, né? Hideshima. Sim, o Hideshima fez um grande trabalho, né? Nossa. Mas eu achei engraçado quando eu vi essa parte de jovem, até eu me enquadrei nisso, porque falei, eu já fui jovem, eu era do comitê jovem, mas não me sentia, eu não sei se era bem um jovem, né? Só tem gente mais de 50 anos aqui. É que depende da referência, né? Da referência do gestor, 70, 80 anos, são todos jovens. E também uma coisa que foi muito importante, né? Na gestão dessa senhora, que também foi a reforma, né, do museu da imigração japonesa, né? Que fez um grande trabalho. As empresas colaboraram, participaram, vestiram a camisa, né? As empresas japonesas que estão aqui no Brasil, eu não quero nem citar os nomes para não esquecer nenhum, mas foram eles os grandes incentivadores da reforma. Sim. Ficou muito bonito o museu, de dar um orgulho, modernizou bastante, né? É de ter orgulho daquele museu. E outra coisa também que a senhora também trabalhou muito, né, que foi justamente reforçar, né, a participação feminina aí no Bunkyo, né? Pois é, eu nessa área eu sinto que ainda deixei por fazer o trabalho. Eu queria mais força. Mais força ainda? Queria. Mas hoje eu vejo bastante gente, né? Eu vejo assim, né? Mesmo a Teroko-san, a Marina, tem um departamento, né, de culinária, né? Tem pessoal que cuida, Arumi-san, né? Que está sempre ali na coisa de dança folclórica, né? E assim, a gente vê que tem assim, cada vez mais estão entrando mais mulheres, né? No Bunkyo, né? Sim, mas uma coisa que eu sinto pena é ter fechado a Fujimbo que tinha no Bunkyo. Como chamava? Eu não lembro. Tinha uma associação de senhoras ali no Bunkyo. E elas acabaram fechando por falta de sucessores. Entendi. Isso eu acho uma pena, porque elas tinham toda a infraestrutura que eram delas. Entendi. Começou com as esposas dos executivos que vinham do Japão trabalhar. Elas que formaram, e era de elite. Mas acabou antes da gestão da senhora? Não, depois. Acabou ano passado, ano retrasado. Que pena. E por quê? Porque não entravam jovens. Por isso que a gente tem que acolher jovens para ter sucessores. Sim, exatamente. E lá acho que era difícil os jovens entrarem para ter sucessores. Porque como era justamente departamento de Fujimbo, né, que são de senhoras, é difícil entrar um jovem lá dentro também na associação de senhoras. Jovem, a casada já é Fujin, né? Também, né? São ex-jovens que viraram Fujin, né? Não é? Então, eu queria ter formado um Fujinkai forte do Estado, não do Brasil, que seja. Entendi. Porque você vai no interior, onde tem associação feminina forte, a associação é forte, porque elas que trabalham para ajudar a arrecadar dinheiro na associação. Tanto que todas festividades que tem, quem está lá
no backstage, ele fazendo a comida, né? O yakisoba, tudo, são as senhoras, né? Que estão sempre a tomar a frente, né? Então elas são muito fortes. Exatamente. Quer dizer, então, o departamento feminino, com certeza, é um pilar importantíssimo em qualquer associação hoje no Brasil, né? Não só o departamento, lógico, dos jovens também, que tem que estar para suceder, mas também o departamento das feminina. Mulheres também. E cada vez mais as mulheres estão, gente, eu já falo, né, que cada vez mais já domina o mundo, a gente não... Mas assim, hoje a proposta não é ninguém dominar ninguém. Não, tô brincando. É trabalhar tudo de forma cooperativa. Com certeza, com certeza. Por isso que eu falo, nunca senti diferenciada por ser mulher. Eu sempre fui tratada como igual. Sim, sim. Então, como é que é ser a mulher estar no meio dos homens trabalhando? Eu falei, eu me sinto igual a eles. Porque eu não estou competindo com ninguém. Com certeza. E qual foi, assim, o maior aprendizado que a senhora teve do Bunkyo, da época do Bunkyo? Do Bunkyo? Que as pessoas falam que a energia do Bunkyo foi mudada. E eu tinha essa proposta. Quando eu cheguei, a secretaria tinha aquelas persianas todas caídas, despencando. Aquilo tem que tirar, porque a energia não circula no lugar onde tem coisa abandonada, coisa suja, coisa caída. Então, eu troquei todas as cortinas, ficou mais claro o ambiente. Mas sabe que tem certas coisas que quando entra uma mulher, é diferente, né? Porque a visão... Só de colocar um vaso de flor na mesa já muda todo o ambiente, né? Isso é percepção. E na minha gestão, a dona Emília, a sensei de Ikebana, ela fazia questão de fazer Ikebana para a sala do diretor toda semana. Nossa, que legal. Toda semana ela ia lá fazer. Que legal. Porque antes era quem fazia a vitrine do Bunkyo fazia Ikebana para a sala da diretoria. A dona Emília não deixou, ela fez ela mesma, porque ela dava aula lá. Ela mesma fez. Então, a energia ficou mais acolhedora, eu sinto, na minha gestão. Isso eu consegui mudar. E valorizar os funcionários também, né? Não atravessar, delegar. Você é secretário-geral, você é que manda nos funcionários. Eu não vou interferir, eu vou falar para você, você é que vai cobrar, você vai... corrigir, você que vai fazer tudo. Acho que isso é importante. Com certeza. Não tirar o poder de ninguém, sabe? E foi em 2018 também, na mesma época que a senhora assumiu o 110 anos, né? Comissão. A senhora também fez uma viagem para o Peru, né? Em excursão. Foi em 2018? Excursão que você diz, é para comemoração de alguma coisa ou Machu Picchu? Já sei. Foi uma viagem, isso mesmo. Ficou meus parentes que vieram aqui para o Brasil, a minha prima e o marido, meu tio e a minha tia. Aí eu me juntei ao grupo japonês para fazer excursão no Machu Picchu. Não foi Machu Picchu? Isso. Nós fomos para lá. E no grupo, eles viram eu falando Nihongo e falava que eu era brasileira, vieram me perguntar: por que você é brasileira e fala Nihongo assim? Falei, não, é porque eu já fui presidente, ou era. Aí eu sou presidente da Associação Japonesa no Brasil, e lá a gente fala muito Nihongo, recebe visita, recebe de fora. Aí meu tio todo orgulhoso. Olha. Ela recebeu príncipes, princesas na gestão dela. Mako-san foi lá em que ano, a Kishinomiya foi em não sei que ano. E o japonês queria meu autógrafo, só porque eu tinha recebido. Olha, eu não sabia que os japoneses idolatravam, respeitavam tanto a família imperial. Sim. Veio pedir. Quer dizer, para um pessoa que mora no Japão, ter oportunidade de ficar na frente da família imperial é assim, coisa mais difícil que tem. É muito raro, né? Então, de repente, encontrar uma pessoa que falou, ainda encontrou não só mas mais de alguém, né? Mais de um, de dois, conseguiu conversar com a família imperial, o pessoal com certeza falou, não, você é privilegiada, né? Nossa, eu fiquei admirada, eu não sabia que era tanto assim o respeito pela família imperial.
Foi essa a ocasião, agora me então lembro. foi por isso, porque assim, eu sei que é uma passagem da sua vida que curiosidade, né? Essa curiosidade, quer dizer, dos japoneses que te conheceram e falaram assim, não acredito, você conversou mas você conversou assim de pertinho com o pessoal da família imperial, né? Então a surpresa, né? Muito legal. Né? Outra ocasião foi recebendo a princesa Mako nos 110 anos, né? Na hora do almoço eu fiquei sentada à frente dela. E, claro, elogiei a roupa dela, né? Tava de vestido bonito, tinha trocado. E tinha me falado que não era para eu dirigir a palavra enquanto ela não falasse comigo. E aí? Mas ela chegou, eu achei bonita a roupa, eu falei que era bonita, ela agradeceu. Sentamos e começamos a conversar. Nossa. E como ela já sabe com quem que elas estão falando, ela virou para mim e falou assim, eu fiz dança de Okinawa, eu aprendi dança de Okinawa. Nossa, que legal. Falei, que interessante, que dança que você aprendeu. Aí ela falou o nome das danças, falou, são as danças bases de todas as danças de Okinawa. Sim. Quem era a sua professora? Aí foi embora a conversa, Nossa, né? Conversamos. Mas interessante, quer dizer, que ela já sabia um pouco da sua vida. Sabe muito. Né? Sabe antes muito. de conversar, já tem alguém, um assessor lá falando, né? Elas estudam antes de vir para o Brasil. Sério? E com quem vai conversar. Que legal. Assim foi também com o príncipe Akichinomiya e Kiko-sama. Já vinham conversar comigo, já sabia que eu era de Okinawa. O príncipe Akichinomiya falou para mim que ele gostava de Okinawa, que ele ia muito lá. Mas a gente fica sem fala travada. Sim. Deveria ter perguntado onde é que ele frequenta em Okinawa, né? Sim. Não perguntei. Olha. Depois que eu fiquei pensando, perdi a oportunidade. Mas esse é um dos privilégios, né? De você estar num cargo de grande responsabilidade, né? Que no caso, né? Do Bunkyo, mas é um privilégio, né? De você ter essa oportunidade de ter esse contato, né? Com a família imperial, né? E ainda mais ele saber da sua vida, né? É uma coisa mais... Outra coisa interessante, quando eles estavam para chegar, vinha algumas pessoas da comunidade pedir para falar comigo, eles vinham pedir para ser recebido ou para ficar perto dos príncipes, porque ele já tinha ficado no palco, olha, eu estou aqui junto com a família imperial, não sei o que, não sei o que. Olha, eu achei interessante isso também, porque eu nunca imaginei que as pessoas fizessem isso. Só o fato de tirar uma foto perto já é um... Acha que já pode pedir para ficar perto quando vier aqui no Brasil, Entendi. cumprimentar ou conversar. Falei, mas eu não tenho controle nenhum, falava. É tudo no consulado. Sim. E é verdade, né? Não tem controle nenhum. E eu imagino, assim, quantos pedidos deve ter vindo para você, né? Harumi, dá um jeito aí, deixa eu sentar do lado os aqui. Os amigos não faziam isso, não. Vinha outras pessoas de fora. E outra coisa gratificante, Joe, quando vinham os cantores aqui para o Brasil. Sim. Geralmente a gente estava no jantar com eles. Sim. E são os cantores que a gente via na revista naquela época que eu estava em Ourinhos, que eu ajudava os pais, comprava revista, eles estavam naquelas revistas. Foi nessa época que Tsukihiroshi, a senhora estava na entidade? Quem? Tsukihiroshi, quando veio Tsukihiroshi para o Brasil. Então, quando ele veio para o Brasil para 110 anos... Sim. Eu fui num jantar lá no... No jantar, né? No consulado. Sim. Aí eu li pro Hiroshi, eu fui cumprimentar, né? O cônsul Nakamai me apresentou. Aí eu falei, nossa, parece que eu estou sonhando, que eu estou conhecendo você. Aí ele falou assim, eu também parece que eu estou sonhando que estou em São Paulo. Olha que legal. Porque ele tinha vindo já, assim, uns 30 anos atrás, né? Isso, uma vez. Quando ele veio e cantou com o Roberto Carlos, né? Cantou? Cantou com o Roberto Carlos, a música Amigos. Mas ele cantou junto? Eu não me lembro cantou junto. Cantou junto. É? Foi em 1978, 78 ou 88. Foi no ginásio, não foi? Acho que foi no Ibirapuera. Acho que foi no ginásio, 1988.
Peraí, ele cantou junto ou pegou a voz do Roberto Carlos? Não sei. Porque tinha os dois cantando juntos e cada um cantava um pedaço. Eu me lembro, assim, algo parecido, assim. Não sei se cantou junto. Não sei se cantou junto. Agora você me deixou na dúvida. Mas ele cantou em português, agora, desculpa. Ele cantou em português a versão, né? Amigos, né? E fez um trecho em japonês. Isso. Cantou na Expo em 1080, no ginásio de Ibirapuera. Né? Não foi? Eu fui assistir. Em 1980. É isso mesmo. Fui. Desculpa, gente, estou me enganando, criando uma notícia que não existiu aqui. Não cantou com o Roberto Carlos, cantou música do Roberto Carlos. Então, eu tive a oportunidade de encontrar com Itsuki Hiroshi, com Mikawa Kenichi, com Hashio Kyo. Todos que eu via no Reibon e Myojo, revista de artistas, fofocas dos artistas. Olha, ela falou um nome interessante, gente. Reibon. Essa palavra Reibon. Quem é da época da década dos anos 80, mais ou menos assim, tinha uma revista que só mostrava a vida dos artistas, né? Então todo mundo que era fã de Matsuda Seiko, daquela época Nacional da Ken, via tudo pelo Reibon, né? Que era essa revista aí. E o Tsukiroshi era como se fosse o nosso Roberto Carlos, né? Lá do Japão. E todos os cantores que a Haru me falou também são todos cantores aí consagrados, né? E imagina que eu tive a oportunidade de encontrar ao vivo com eles. Então, que nem um privilégio, que valeu muito a pena toda aquela dor de cabeça de noites mal dormidas, né? Milton, você teve a paciência, mas também, né? Tudo valeu a pena, tudo valeu. Muito bom. E eu me lembro bem da sua gestão que foi uma gestão também muito, muito importante, né, pro Bunkyo. E eu senti 10 anos, né? Então a gente tem que parabenizar, viu, né, Harumi-san, você, por todo esse trabalho, né, que você vem fazendo, e também a gente sabendo mais aí da sua vida, né, da Secretaria da Fazenda. Eu já tinha ouvido falar que a senhora trabalhou, mas não sabia exatamente todo esse processo, né, e o quanto a senhora contribuiu aí na Secretaria da Fazenda, principalmente implantando aí todo o sistema de TI da Fazenda, que hoje é o alicerce da nossa comunidade, né? E aqui, como é que a senhora assim vê hoje o papel das mulheres, né? Que a gente falou da importância realmente das mulheres nas associações, mas aqui em relação ao Brasil, o quanto mais acho que a senhora imagina assim que as mulheres têm que estar mais ativas nas associações? Nas associações? Sim. Eu estou vendo essa tendência de mulheres assumindo presidência das associações. Sim. Tem muito mais mulheres. Sim. Eu acho que a tendência é essa. Mas para a mulher é muito sacrificado, porque a mulher é dona de casa e é mãe. Sim. E tem um detalhe, eu conseguia toda essa liberdade porque meu marido me autorizava, me liberava e não tenho filhos. Se eu tivesse, não tinha como ficar tanto tempo dedicada. Sim. Então precisa de tempo e precisa de recurso, porque é uma doação. Sim. Você gasta a sua gasolina, você gasta seu pedágio, você gasta seu estacionamento. Não dá para cobrar tudo da associação, porque a associação vive de doações. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Que muitas pessoas que assumem presidência do Bunkyo, as pessoas falam, ele entra lá, agora se aposentou. Não é nada, gente, ó, você viu, ó, tem que pagar do bolso, né? As próprias despesas, né? Sim, a gente paga os jantares que aconteciam no Bunkyo, a gente pagava do próprio bolso mesmo. Caramba, meu. E as viagens que nós fazemos, pelo menos na minha época, eu pagava do bolso também, porque a associação vivia quase no vermelho, né? Não dá para tirar da associação. Não é fácil, né? Então, você tem que ter independência financeira sua, porque se você for pedir para o marido cada viagem, cada doação, cada coisa que faz, o marido também não vai achar legal, viu? Sim. Então, eu acho independência financeira muito importante para assumir os cargos. E a gente vê assim, mesmo o Dr. Renato, né, Chikawa, que também foi o nosso entrevistado aí, tá na segunda aí, gestão, né, que realmente, né, tem que se desdobrar cada vez mais, né, porque sustentar uma entidade que precisa de recursos, né, de fora, e cada vez mais, lógico, os jovens também estão assumindo, desde a gestão da senhora já estavam aí, todo esse trabalho, né, de incentivo dos jovens,
E a gente vê muitos jovens também assumindo, né, hoje as entidades, presidentes de associações, pessoas novas, Sim, tanto homens como mulheres, né? Tem mesmo. Isso também é uma coisa muito positiva, né? Muito positiva. São ideias que eles trazem que é muito diferente. Sim. E está mudando muito, né? A informática está dominando tudo. A velocidade, né, das informações está cada vez muito rápido, né? Muito rápido. Exatamente. Por isso que é importante conciliar todos. Não dá para assumir só os jovens e seguir. Sim. Porque o alicerce é importante. E as pessoas mais experientes que conseguem traçar esse alicerce. Exatamente. Então, isso é uma grande receita que eu vejo nas associações que dão certo, é justamente isso. Quando conseguem conciliar toda a experiência e vivência dos mais velhos com o jovem, nem só um dominar ou só o outro. Isso, não, harmonicamente. Harmonicamente, isso, né? Isso é muito importante. E acho que esse é o grande passo para todas as associações que estão aí. Essa é a receita. Né? É a grande receita, né? Pessoal mais velho, então vocês são aí, estão nos assistindo. Gente, acredite no jovem, dê oportunidades, acreditem que vem muita coisa boa e vocês também passando, jovens, ouçam os mais velhos, porque eles têm muito para ensinar, né? Tem muito para ensinar. É isso aí. Mas é muito importante que os jovens venham para suceder e passar essa cultura. Sim. Manter e passar de Exatamente, porque a gente tem que preservar, né? Essa preservação é muito importante. Isso. Harumi-san, eu queria, assim, mais uma vez, assim, agradecer, né? Assim, eu tentei, desde o ano passado, né? Falar, Harumi-san, eu quero a senhora no nosso podcast, né? Deu certo de a senhora vir aqui, queria agradecer. Eu sei que a senhora está toda na correria aí também, né? Okinawa Fashion vindo aí, e grandes trabalhos, grandes pessoas que estão vindo lá do Japão, cantores também que estão vindo aí. Então a gente tem que agradecer demais aí o seu tempo dado aí pra gente bater esse papo e a gente conhecer mais, né? Da Harumi, não só como foi a presidente do Bunkyo, como da JICA, também aí diretora da Secretaria da Fazenda, né? E toda essa história de vida, assim, de ver como você sempre, desde pequena, né, assim, procurou correr atrás, né, como falou, você saiu lá da sociedade, foi para Ourinhos, de Ourinhos, né, estudou, quis sair daquela, como é que fala, dificuldade de ficar correndo de emprego, foi atrás de concurso público, entrou lá e conseguiu fazer tudo que você fez. Então tem que parabenizar, mas assim, já admirava, né, a senhora aí, né, pelo pouco tempo que a gente conviveu na época dos 110 anos, mas agora, ainda mais agora por toda essa história. Então, muito obrigado, viu, Harumi? Obrigada, João. Parabéns você também, você é um grande batalhador, que a gente sabe. Que isso. Graças ao apoio e todo esse aprendizado de vocês que vocês passam pra gente, viu? Isso também é muito importante. E, Harumi-san, agora tem um momento nosso que é de fotos, né? Que a gente vai estar mostrando algumas fotos aqui. Eu queria que a senhora comentasse sobre essas fotos aqui. Em que momento que foram essas fotos aqui? Vamos lá? Essa é a foto que nós fomos tirar lá em Narra, antes de vir embora para o Brasil. E a senhora é aquela... Aquela do direita. Tem uma setinha. É uma setinha. É a senhora? Sou eu. 5 anos. 5 anos. Cabelinho, fez permanente aqui do lado para ficar bonitinha. Que são seus pais e depois tem mais? Meu pai atrás, minha mãe sentada e meu irmão no colo da minha mãe e a minha irmã ali, aquela criança entre minha tia e minha avó. Certo. E o meu tio. Dessa foto, a minha avó não pôde embarcar. Alguma coisa no exame médico ela não passou. A minha avó é sobrevivente da guerra. Nossa. E ela tinha uma perna amputada. Nossa. E foi baleada quando estava fugindo. E alguma coisa ela enroscou no exame médico e ela teve que ficar mais 1 ano em Okinawa. Então, desse grupo, a minha avó é que não embarcou. Mas depois de 1 ano ela veio para o Brasil. Então deu certo depois. Que legal. Vamos lá? Essa daí? Essa é a família já em Ourinhos. E a senhora? Eu estou ali atrás de camisa escura. Lado esquerdo. Do lado esquerdo. Do lado direito é meu irmão, né? Ernesto, que nasceu no Japão.
E a outra de cabelo comprido é minha irmã Marie, que também nascida no Japão. Então, os 3 ali atrás são nascidos no Japão. Certo. E do lado esquerdo é o Luiz, o caçulinha, que faleceu esse ano. Sim. E o da direita é o Renato, é o segundo. Meu pai, minha mãe e minha avó. Ah, que lindo. Aquela foto. Ah, não, naquela foto não tinha os 2 do Brasil, né? Não tinha, porque tá, né? Nasceram aqui, né? Isso. Vamos lá? Olha. Esse aqui é coral lá da Faculdade de Barretos. A senhora cantava no coral? Cantava no coral. Eu estou na primeira fila ali, acho que uma japonesa. Na primeira, tem ela uma embaixo japonesa. da segunda, se eu não me engano, segunda pessoa lá da lado direito para esquerda, né? Perto do maestro ali, né? Eu era do coral de você também participou do coral aqui do Bunkyo também, da senhora? Não, coral do Bunkyo não. Do Bunkyo não, né? Não, só da faculdade eu era. Então, e hoje a senhora também está como no Ikebana do Brasil, né? Sou vice-presidente. É vice-presidente do Ikebana do Brasil. Inclusive, nós encontramos no Festival do Japão, né? Que saiu o capítulo também agora recentemente. Aí, uau! Né? E que foi aquele stand estava lindo. Tem muita gente que achava que eu não fazia Ikebana, eu só tinha título de vice-presidente. Eu vi lá o da senhora lá, que bonito, viu? Muito legal. Vamos lá? Esse encontro da turma da faculdade. Ah, da faculdade? Caramba, não me que lembro legal. Que ano que é, não sei se tinha ano, mas eu não... É turma da faculdade. Esse ano, no final de ano, a gente tem outro encontro. Não, esse aí é em Ribeirão Preto. Ah, em Ribeirão Preto? Nossa, e o próximo é em Barretos. Lá na sede da Festa do Peão. Ai, que legal. Sério? Vai ser... Tem um colega que foi presidente da Festa do Peão. Nossa. Foi ele que idealizou aquele espaço que está hoje. Sério? É colega de formada aqui. Nossa. Poxa, se eu soubesse isso naquela época, eu ia falar, pô, Dona Raimunda, só me apresenta o pessoal de Barretos, que eu quero cantar lá em Barretos. É mesmo? Né? Olha. Eu fui cantar em 2003. Fui? Cantei em 2003. Então, no final de ano nós vamos encontrar lá. Ai, que legal, que legal. Vamos lá? Esse aí é aniversário da minha mãe, de 85 anos. Isso foi quando? Em 2000 Que ano que era? 16 ou 17? Tá. Sua mãe... Faleceu em 2018, foi no ano do 110 anos. Nossa senhora, então assim, ao mesmo tempo... Terminou toda a festividade, inclusive do Okinawa, em agosto ela faleceu. Então foi depois das festividades. Todas as festividades. Caramba. Vamos lá? Opa. Daí são... Essa é a turma do Bunkyo. Agora eu estou tentando identificar aquele desenho em madeira. Onde que é, Joe? Em algum restaurante daí. Eu não lembro qual restaurante é esse, hein? Tá o Marcelo ali, tá o Hideshima, tá o seu Carlos, né? O Carlos. A Márcia, né? Marcinha, né? Marcinha tá ali. Tá o Curita, não tá? Curita, sim. O Fábio. Sim. Deve ser uma reunião. Aqui tem um japonês. Reunião social. Tem um japonês ali? Acho que é ele que tá em pé, né? Acho que é do Nihon, não? Será que é do consulado, né? Sim. E o Ayama-san. Do consulado. Vamos lá? Esse aí é de Yoshikai. Daí é no restaurante Samurai, né? Então, a Mônica, né? É Mônica. Tem um grupo chamado Yoshikai. A Hitomi Sekiguchi, quando era cônsul-geral adjunto, ela formou esse grupo com os presidentes do Kenjinkais. E a Ângela e eu fomos convidados, porque a Ângela era do Japan House e eu era do Bunkyo. Então eu fui convidada para esse grupo. Então foi a cônsul Kikuchi? A cônsul Sekiguchi. Sekiguchi, né? Sekiguchi. Depois ela foi cônsul também lá de Manaus, né? Manaus, né? Nossa, como ela gosta do Brasil, né? Ela cresceu aqui, né? Nossa senhora, ela praticamente é brasileira, né? Eu falo. Vamos lá? Daí é jantar das 4 entidades. Tá o Joe. Jantar das 4 entidades. O Serginho. Foi lá no Haka.
Isso daí, ó, dois solidariedade. Eu não lembro que ano que foi, mas tá Então, vendo a não me Ângela aí, né? pergunte, não me pergunte. Estamos todos com flores para levar para casa. Inclusive o jantar das 4 entidades esse ano vai voltar de novo. Diz que vai Ah, ter, que bom. com certeza Que bom. vai ter novamente. Tem mais lá? Deu? Ah, legal. Acabou? É isso aí. Harumi-san, então eu queria aqui mais uma vez, né, parabenizar esse trabalho que a senhora vem fazendo, né, agora também frente, né, ao Ikebana do Brasil, né, não só como, né, uma das pessoas que praticam, mas também como vice-presidente aí do Ikebana do Brasil, e desejar cada vez mais sucesso, a gratidão mais uma vez, assim, particular meu, porque a música Arigato Brasil, até hoje a gente canta ela em todas as festividades, o pessoal pede ela, né? Como a gente fez esse ano no São Roque, que agora eu canto, essa história começou há 115 anos, e a gente vai sempre incluindo um ano a mais, né? E desejar realmente cada vez mais sucesso, muita felicidade, realizações aí, agradecer ao Milton, que eu lembro que uma vez que a gente comentou que eu queria conhecer lá a fábrica de injeção de plástico e acabou, né, ele não tendo, fechando, né, não tendo mais a fábrica, ainda né? está aberto. Tá aberto. Ainda dá para conhecer, João. Porque eu trabalhei no Japão com injeção de plástico, eu falei que um dia eu queria conhecer ainda lá. Eles estão produzindo peças, porque tem encomendas. Não chegou a fechar ainda. Eu pensei que já tinha desativado. Não, vai lá conhecer. Então eu quero ir lá conhecer lá. Né? Vamos sim. E obrigado mais uma vez, né? Obrigado, Milton, aí, por tudo e desejar mais uma vez aí, muito sucesso. Obrigada, Joe, pela oportunidade e sucesso para você também. Com certeza. Arigato, né? Gente, você que está aí nos assistindo até agora, eu quero agradecer e, gente, compartilhem com seus amigos. Olha, que história incrível aqui da Harumi, né? Ela como uma mulher sempre à frente, né? Como ela mesmo falou, nunca se sentiu diferente, não, muito pelo contrário, são todos iguais, né? Então eu quero aqui agradecer, compartilhe com seus amigos, com a hashtag Alternativa no Ar, deixe seu comentário, deixe seu like e acione o sininho. E esperamos aí vocês até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.